Olá! No programa anterior, falamos sobre a história do controle de tráfego aéreo e da estruturação do Comando da Aeronáutica para a prestação dos serviços de tráfego aéreo no Brasil. No programa de hoje, conheceremos um pouco mais da atual estrutura para a prestação desses serviços e da divisão do espaço aéreo brasileiro. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo é o órgão responsável pela prestação dos serviços de tráfego aéreo no âmbito do Comando da Aeronáutica. Sua estrutura envolve diferentes frentes de atividades, como veremos a seguir. O DCEA é responsável por implantar e manter os auxílios à navegação aérea. Desses, os auxílios visuais são os que emitem sinais luminosos e que assumem maior importância nas operações noturnas ou sob baixa visibilidade, e por isso estão instalados nos aeroportos. Os auxílios rádio orientam a navegação independentemente de serem vistos pelos pilotos e assim, além de serem encontrados entre os auxílios visuais, também estão distribuídos ao longo das rotas. Esses sistemas vêm sendo substituídos gradativamente pela navegação por satélites à medida que as aeronaves vão se ajustando aos novos padrões e tendências de tecnologia embarcada utilizados atualmente no Brasil e no exterior. Não se pode exercer um controle efetivo do espaço aéreo sem o rastreamento e acompanhamento das aeronaves em voo. Os radares empregados nesse rastreamento podem ser de dois tipos, primário e secundário. O radar primário emite pulsos eletromagnéticos que são refletidos pelo corpo sólido das aeronaves e retornam à antena emissora, indicando sua posição e o seu deslocamento no ar. Já o radar secundário emite pulsos que interrogam sobre a identificação e altitude dessas aeronaves e são captados por um equipamento chamado transponder. O transponder é assim chamado porque transmite a outro transponder e responde à antena radar as informações requeridas para um monitoramento mais efetivo de cada aeronave. Quando o piloto aciona o equipamento, o controlador de tráfego aéreo visualiza em sua tela os dados do voo. De uma aeronave para outra, a troca de informações entre seus transponders ajuda a prevenir a aproximação excessiva entre elas e colisões no ar. Outra frente de atividades fundamentais para a prestação dos serviços de tráfego aéreo é a de telecomunicações aeronáuticas. A comunicação entre pilotos e controladores e a difusão de informações meteorológicas são viabilizadas pela infraestrutura composta de equipamentos de telefonia e de comunicação via rádio, satélites e fibras óticas, roteadores e redes de computadores, entre outros. Para atender às demandas do tráfego aéreo, as telecomunicações estão divididas em três frentes principais. Serviço móvel, voltado para as comunicações entre aeronaves e órgãos dos serviços de tráfego aéreo, serviço fixo, destinado às comunicações entre esses órgãos, e uma rede internacional de comunicação, que integra os órgãos de controle brasileiros aos dos países vizinhos. Para monitorar e viabilizar o funcionamento dessas diferentes frentes de atividades, o DCEA conta com um grupo especial de inspeção em voo, que afere, homologa e inspeciona os auxílios à navegação, os radares e os equipamentos de telecomunicações. As inspeções são realizadas por aeronaves laboratório, assim chamadas porque possuem um laboratório eletrônico embarcado. Além dos sistemas citados, as inspeções avaliam também informações contidas nas publicações e cartas utilizadas na navegação aérea. Eventualmente, a unidade também realiza inspeções em voo em outros países da América do Sul. Subordinado ao DCEA, o Instituto de Cartografia Aeronáutica planeja e gerencia a produção de mapas, cartas e manuais que são necessários à condução dos voos pelos pilotos e pelos órgãos dos serviços de tráfego aéreo. A cartografia reúne atividades que vão desde o levantamento de campo e pesquisas bibliográficas até a impressão e publicação desses documentos. Os levantamentos topográficos e geodésicos contribuem também para a escolha dos locais de implantação de auxílios à navegação aérea e dos perfis e procedimentos de saída e chegada das aeronaves. O Serviço de Informação Aeronáutica é o conjunto de atividades voltado para a coleta, processamento e divulgação de informações necessárias à segurança e fluidez da navegação aérea. Essas informações referem-se, por exemplo, ao funcionamento de auxílios à navegação, às características de pistas de pouso e decolagem, à infraestrutura e condições de uso dos aeroportos e à programação de atividades aéreas
que possam interferir na utilização de uma determinada porção do espaço ao longo da trajetória de voo. Por isso, os profissionais de informações aeronáuticas têm um papel fundamental na prevenção de contratempos e acidentes, pois é deles a responsabilidade de divulgar em tempo hábil e de maneira precisa aos pilotos e controladores dados que contribuam para o planejamento adequado dos voos e para o gerenciamento eficiente do fluxo aéreo. Outra fonte importante de informações é o Serviço de Meteorologia Aeronáutica. As condições meteorológicas influem diretamente na segurança, regularidade e eficiência dos voos. E por isso, é necessário conhecer a natureza, localização, intensidade e duração de fenômenos atmosféricos significativos. Nos aeroportos, por exemplo, o conhecimento antecipado de fenômenos que afetem a direção e intensidade do vento ou a aderência na pista é essencial para a prevenção de perigos às operações de pouso e decolagem. Ao longo do voo, a presciência desses fenômenos favorece a execução de desvios, minimizando atrasos e evitando o desconforto de passageiros e tripulações. Os dados coletados da atmosfera são enviados aos centros de meteorologia, que processam e transformam esses dados em produtos, imagens e mensagens codificadas para divulgação aos pilotos e controladores. A importância dessas informações revela a grande contribuição da meteorologia aeronáutica para a segurança dos voos em nosso espaço aéreo. Embora toda a atividade do DSEA esteja voltada para a prevenção de ocorrências fatais ou não, o Serviço de Busca e Salvamento encontra-se em prontidão permanente, tendo como principais atribuições a localização de aeronaves e embarcações que estejam em perigo ou acidentadas e o resgate de seus ocupantes. Essas ações são planejadas e gerenciadas pelos Centros de Coordenação de Salvamento, mais conhecidos como salva-aeros. Sinais de emergência emitidos por equipamentos a bordo são rastreados por satélites e enviados ao chamado Centro Brasileiro de Controle de Missão. O Centro Brasileiro informa a localização dos sinais aos salva-aeros e esses repassam os dados às equipes de busca e resgate. Além das unidades aéreas especializadas, o Sistema de Busca e Salvamento Aeronáutico conta também com o apoio do Sistema de Busca e Salvamento Marítimo, o Salvamar, e com o apoio do Exército e de organizações públicas, privadas e não governamentais. O serviço de busca e salvamento é prestado de forma humanitária, não discriminatória e livre de custos aos usuários. Parte integrante do DSEA, o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea é o órgão responsável pela condução de ações integradas, visando a continuidade do fluxo de aeronaves de maneira mais eficiente. O CGNA atua em parceria com a Infraero, companhias aéreas e órgãos de controle para a prevenção ou redução de impactos sobre a malha aérea. Problemas podem ser ocasionados por mau tempo, congestionamento de pátios ou eventuais restrições na prestação dos serviços de tráfego aéreo. Suas diretrizes visam o planejamento estratégico, a adoção de medidas antecipadas ou corretivas e o monitoramento dos resultados, contribuindo para a otimização de recursos e infraestrutura de seus parceiros, sem prescindir da segurança dos voos e de seus usuários. Falamos até aqui da estrutura que compõe o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Após o intervalo, vamos abordar os serviços de tráfego aéreo. Fábio no controle, volta já. Vamos falar agora dos serviços de tráfego aéreo. É com o apoio da infraestrutura vista até aqui que esses serviços são prestados. Na nossa abordagem, veremos 3 tipos: o serviço de informação de voo, o serviço de controle de tráfego aéreo e o serviço de alerta. De maneira geral, esses serviços visam a prevenção de colisões entre aeronaves e entre essas e obstáculos no solo, o planejamento do voo, o apoio às missões de busca e salvamento e a manutenção do ordenamento e fluidez do tráfego aéreo. Para melhor entendermos como funcionam esses serviços, faremos uma abordagem simplificada do assunto, comentando algumas de suas particularidades, os órgãos prestadores e os espaços aéreos em que são disponibilizados. Para começar, o espaço aéreo pode ser dividido em espaço controlado e não controlado. No espaço aéreo controlado é prestado o serviço de controle, que consiste em instruir ou autorizar os pilotos a executar procedimentos como pouso e decolagem, subida e descida ou mudanças na rota. Quem presta esse serviço são os órgãos de controle de tráfego aéreo,
determinando como será feita a separação e ordenamento das aeronaves. O espaço aéreo controlado é dividido em diferentes partes sob a jurisdição de diferentes órgãos. Nos aeroportos e em seu entorno, as torres de controle orientam as aeronaves no solo, em cruzamento, pousando e decolando. Em volta desse espaço, temos a área sob responsabilidade do controle de aproximação, que organiza o fluxo aéreo partindo e chegando aos aeroportos localizados em seus limites. Envolvendo e conectando diferentes áreas de saída e chegada, temos o espaço pertencente ao Centro de Controle de Área, que é responsável pelo fluxo de aeronaves em voo na rota. O espaço aéreo restante não é controlado e é chamado Região de Informação de Voo. Nessa região, o Serviço de Informação fornece aos pilotos todo e qualquer dado relevante à segurança dos voos, como a aproximação de aeronaves próximas, o funcionamento de auxílios à navegação e condições meteorológicas no aeroporto de destino. Fica assim a cargo dos pilotos a escolha dos procedimentos de separação com aeronaves e obstáculos com base nas informações recebidas e nas regras internacionais de tráfego aéreo. Esse serviço é prestado localmente por estações de rádio e controles de aproximação e regionalmente pelos centros de controle de área. A princípio disponíveis em certos espaços, os serviços de tráfego aéreo podem ser prestados simultaneamente como complemento um do outro. Dessa maneira, o serviço de informação de voo é provido também em áreas controladas, e o serviço de alerta, que nada mais é do que o apoio dos órgãos de tráfego aéreo aos órgãos de busca e salvamento, é fornecido em todo o espaço aéreo a toda a aeronave. Cada frente de atividade do DCEA pode ser considerada uma engrenagem da mesma máquina. Para que tudo funcione bem, cada engrenagem deve funcionar perfeitamente. E o controle de tráfego aéreo é mais uma peça fundamental desse mecanismo complexo. No próximo programa, você passará a conhecer em maiores detalhes os órgãos de controle de tráfego aéreo. Começaremos pela torre de controle, apresentando as particularidades do serviço prestado por seus profissionais. Se você gostou do programa de hoje e deseja saber mais sobre o conteúdo nele apresentado, envie seu e-mail para fabtv@fab.mil.br. O Fábio no Controle fica por aqui. Esperamos você em nosso próximo programa. Até lá!